Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo e hoje o assunto é o Ganso. Titular ou reserva? E agora, um bom jogo do Fluminense contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo, em que a formação era Daniel e Nenê no meio de campo. E agora, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele volta como titular ou vai para o banco? Bem, a gente vai poder tirar, vamos tentar analisar isso daí e tentar tirar alguma conclusão disso, se é importante ele voltar ou colocá-lo numa reserva. Mas antes disso, já vai deixando o seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando com a galera, tá? E principalmente, rapaziada, se inscreva no canal que ajuda bastante a gente, tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o Ganso, o que fazer com esse camisa 10 do Fluminense, esse craque de bola, tá bom? Então vamos ao assunto. O Ganso titular. Ele fez falta no segundo tempo contra o Bahia, isso é inegável. No momento do jogo, em que o Roger Machado colocou dois jogadores de velocidade e empurrou o Fluminense para dentro do seu campo e passou a ter o domínio do jogo, aí eu senti a falta do Ganso naquela parte do segundo tempo. No primeiro tempo eu não senti tanto assim, porque no primeiro tempo de jogo o Fluminense foi agudo, foi agressivo, atacou e era necessário uma saída mais rápida da defesa para o ataque. Mas já no segundo tempo, em que nós fomos encurralados, empurrados para dentro do nosso campo pelo time do Roger Machado, eu senti a falta do Ganso. Um cara que pensasse o jogo, um cara que dominasse a bola, que tocasse, que fizesse o tempo passar, já que o placar era positivo de 2-0. E a gente não tinha esse jogador. Daniel recebia a bola, partia para o campo do adversário, Nenê também. O Ayrton nem se fala, porque isso não é a função dele, é só de desarmar. E eu senti falta desse jogador que pensasse o jogo, que rodasse a bola, que tranquilizasse a equipe. E faltou o Ganso naquele momento de jogo do segundo tempo contra o Bahia, quando a equipe baiana nos empurrou para a nossa defesa e perdeu uma, duas ou três oportunidades. E eu pensei, nessa hora o Ganso seria importante. É aquela hora que você conta com aquele jogador que é para amarrar o jogo, né? Dominar, receber, trocar passes, trazer a posse de bola para a sua equipe. Aí eu senti falta. Então, quando o Ganso não está jogando e a equipe adversária nos empurra para dentro da nossa área, é muito importante ter esse jogador. Quando você quer ter a posse de bola, quando você quer mandar no meio de campo, dominar as ações no meio de campo, o Ganso, na minha opinião, é imprescindível. Porque ele sabe fazer isso. Ele sabe distribuir o passe. Ele sabe comandar o jogo. Então é uma falta tremenda, principalmente naquele segundo tempo, em que a equipe baiana pressionou a equipe tricolor. A gente sentiu falta, eu particularmente senti falta desse jogador. Eu senti a falta do Ganso ali no meio de campo para organizar aquele meio de campo que estava sendo muito agudo, muito rápido, a saída muito rápida, mas não pensava o jogo, não parava, não tocava, não deixava o tempo passar. Fazia o tempo passar. Aí o Ganso tem que ser titular. Aí o Ganso tem que estar em campo. Aí depende do tipo de jogo, do momento do jogo, o Ganso é imprescindível. Naquele segundo tempo contra o Bahia, quando nós fomos encurralados, empurrados contra as cordas, aí faltou o camisa 10, faltou o organizador do campo. O Ganso, camisa 10 do Fluminense, que a gente aplaude, que tem números bons, números expressivos de passe, de lançamento, de infiltração de bola. É desse Ganso que eu senti falta naquele jogo, naquele segundo tempo contra o Bahia, nesse último jogo. Esse Ganso é titular. Mas o Ganso reserva? O Fluminense vai jogar contra o Atlético Paranaense. Gostamos da formação Daniel e Nenê. E agora? O Ganso vai ficar na reserva. O que faria o Marcão pensar em colocar esse jogador 10, esse craque, no banco de reserva no jogo contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense, especificamente a equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe veloz, é uma equipe que é aguda. Qual é a finalidade, qual é a importância de ter ou não ter o Ganso na equipe titular? Esse meio de campo, formado por Nenê
e Daniel mostrou, principalmente no primeiro tempo, que é um meio de campo que dá sequência maior às ações da equipe. A bola sai mais rápida da defesa para o ataque. O Nenê ali pela esquerda, junto com o Johnny Gonzalez, e o Daniel ali com o Wellington Nem, trazendo velocidade, jogadas pela extrema. Mas será que essa formação de Daniel e Nenê, essa velocidade de saída do meio de campo para o ataque, é para qualquer partida? Existem adversários e adversários. Será que essa formação deve ser mantida para o próximo jogo? É uma formação interessante. O Fluminense, muitos torcedores estão reclamando e reclamaram nos últimos jogos que viram a equipe muito lenta. E realmente a equipe do Fluminense tem sido muito lenta quando é formada pelo Alan, o Daniel e o Ganso e o Nenê lá na frente. Por quê? É uma equipe lenta porque você tem dois jogadores lentos, apesar do Nenê correr bastante de um lado para o outro, tem se esforçado bastante, mas você perde um jogador de velocidade. Não joga o Wellington Nem. O jogador lá pela extrema direita é o Nenê, que não é um garoto, tem 38 anos de idade. Na formação Daniel e Nenê, aí você já pode colocar mais um velocista. Daí tu bota um velocista na esquerda, que é o Johnny Gonzalez, bota um outro velocista na direita, que é o Wellington Nem, e o João Pedro centralizado. Daí quando você bota o Ganso nesse time, você tem que botar o Ganso e o Nenê juntos. Aí você já coloca o Nenê lá no lado direito e o time não ataca pelo lado direito. A equipe do Fluminense só ataca pelo lado esquerdo quando o Nenê e o Ganso estão jogando junto. Porque não tem aqui o lado direito do Fluminense, com o Daniel e com o Nenê lá pelo lado direito, não tem a velocidade necessária de uma saída do meio de campo para o ataque, da defesa para o ataque, e essas investidas pelo lado direito, elas ficam prejudicadas. É mais interessante você de colocar um cara lá na direita, como foi nesse jogo contra o Bahia, no caso do Wellington Nem, um velocista do lado direito, um velocista do lado esquerdo, do que os dois jogarem juntos. Então, são escolhas. Você quer uma saída mais rápida? Quer um time mais veloz? Com dois caras na extrema esquerda ou na extrema direita? Aí você faz isso. Você tem que abrir mão de um. Ou você abre a mão do Nenê, ou você abre a mão do Ganso. Mas você não pode jogar com os dois. Aí você perde velocidade. Você perde num jogador que não é escalado e você se torna um time lento. É isso que muito torcedor, esse torcedor que pede que o Ganso fique no banco, é disso que ele reclama. É da falta de velocidade, dessa saída de bola do meio de campo para o ataque. Essa lentidão que o Ganso dá à partida, essa lentidão de rodar para lá, para cá, passe lateral. É disso que o torcedor reclama e gostou tanto do jogo contra o Bahia, porque o time foi mais agudo. Então, o que a gente tem que avaliar isso aí? A gente pode abrir mão do Ganso? Pode. Na minha opinião, a gente pode abrir mão do Ganso e colocar ele na reserva, dependendo da partida que o clube jogar. Dependendo do adversário, a gente pode botar um time mais agudo, um time mais veloz, partir para cima do adversário. Mas em determinadas partidas, o Ganso é imprescindível. Momentos do jogo em que a gente tem que ter a posse de bola, aí não podemos abrir mão do Ganso. Tá entendendo? Aí sim, mas qual a formação ideal? Vou falar aqui a minha opinião sobre o Ganso ser titular ou não. Depende do que o jogo quer. Depende do adversário e do que se propõe, ou do que o jogo se desenha. Mas para isso o jogador precisa aceitar. O Ganso precisa aceitar ser substituído. Tem determinados momentos da partida em que o time precisa ser mais veloz, o time precisa ser mais agudo e mais perigoso. Aí o treinador tem que ter a liberdade de chegar para o Ganso e substituí-lo. Isso não tem acontecido nos dois últimos jogos anteriores ao jogo contra o Bahia. Na hora da substituição, o Marcão optou pelo Daniel.
Mas o Daniel é um garoto, torna o jogo mais dinâmico, é mais veloz, é mais rápido. Aí ele não estava tirando o Ganso, nem estava tirando o Nenê. Aí na hora que a equipe precisa ser mais dinâmica, a substituição está sendo errada. Está sendo tirado o jogador que é mais rápido, que é o Daniel. Mas aí, para o Ganso ser titular ou se o Ganso quer ou ser reserva, é necessário que o jogador aceite ser substituído. Não faça o que ele fez com o Diniz e muito menos com Oswaldo Oliveira. Porque tem momentos que o Ganso não pode estar todo o tempo dentro de campo. Que não pode, tem jogo que não dá para jogar com o Nenê e Ganso juntos sempre. Aí, o Ganso, meus amigos, ele tem um contrato de 5 anos. Ele tem um contrato de 5 anos com o Fluminense. A sua liderança é importantíssima. É um jogador experiente, fez 30 anos ontem. Que todo mundo respeita, os jogadores respeitam, os adversários respeitam. Mas que tem que saber que quando ele veio lá da equipe espanhola, quando ele veio lá do exterior para o Brasil, ele já era reserva lá. E aqui no Fluminense ele tem uma moral tremenda. E ele tem que saber a sua importância na equipe, não só dentro de campo, mas no banco de reserva também, aceitando ser substituído para dar exemplos, vamos dizer assim, aos seus comandados, a rapaziada que joga com ele. Então é importante, é nessa hora que a gente vê o capitão. Quando o capitão é substituído, ele aceita a substituição e fica na beirada do campo apoiando, fazendo o que ele fez, que ele tem feito. No jogo contra o Bahia, ele foi no vestiário. É disso, é de um capitão assim que o Fluminense precisa, que os jogadores mais jovens precisam. Essa atitude belíssima que ele fez no último jogo, no dia do aniversário dele, ele foi lá, foi no vestiário, assistiu o jogo acabou, ele foi lá de novo abraçar a rapaziada, cantaram parabéns para ele. É disso que o Ganso precisa, reconhecer a sua importância no elenco. E a sua importância no elenco, às vezes não é só dentro de campo, não é jogando os 90 minutos, é aceitando ser substituído, é aceitando o momento do jogo, que o jogo não é para ele, que o jogo está exigindo velocidade, o jogo está exigindo dinâmica, e ele não pode dar. Aí o Marcão pode tirar ele ao invés de tirar o Daniel. Aí o Ganso aceita, o Ganso tem que aceitar. Não é todo jogo que o Ganso tem que jogar. Principalmente jogar os 90 minutos, porque ele sempre quer jogar os 90 minutos. Não é todo jogo que ele deve começar jogando como titular. É dependendo do adversário. E quando ele joga como titular, se o jogo se desenha para que haja uma velocidade maior da saída da defesa para o ataque, você pode abrir mão dele. E ele precisa aceitar isso. Porque ele joga em grupo. É uma equipe. E ele precisa colaborar com isso. Mas quando a gente precisa ter posse de bola, domínio de jogo, ter mais a posse de bola e tomar conta do meio de campo, ele é imprescindível e não podemos abrir mão dele. E ele deve estar ciente disso. Tá bom, rapaziada? Eu gostaria muito que vocês colocassem lá nos comentários o que você acha, que se o Ganso precisa ser titular ou ele precisa ser reserva. E se vocês acham o que acharam da minha opinião. Minha opinião é essa. Ele não deve jogar sempre, deve aceitar ser reserva. Tem jogo que não é para ele, mas tem jogo que ele é imprescindível. Depende do adversário, depende do jogo e depende de como se desenha uma partida. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixe de dar o seu comentário e se inscrever no canal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até o próximo.